Amiga, tudo bem? Amiga, preciso te contar uma coisa. Você não tem noção do que aconteceu comigo. Só um minuto. Salem, desce daí, Salem. Já falei pra você não subir aí. Meu, tá tão corrido. Eu tô atrasada pra terapia, mas eu queria te contar uma coisa. Fui rir tossir. Oi, eu sou a Zá. Oi, eu sou a Flávia. E esse é o Fui rir tossir. O que temos? Um microfone, um sonho. É sobre isso, Brasil. Semana passada, recebemos uns comentários sobre o nosso primeiro episódio, né, gente? Onde a gente falou dos dramas da vida adulta. Olha só, a gente achando que era só aquilo. Nunca, né, pessoal? A Letícia, ela disse que a vida de adulto pós-maternidade é ouvir o podcast pela metade. Ô, Letícia, a gente não tinha pensado nisso. Vamos fazer uma pausa. Aí a Letícia escuta um pouquinho, dá um mamar e volta. Ainda bem que dá para pausar, né? A Jeane falou, gente, de passar e dobrar lençol de elástico. Ela passa. Eu não dobro, né? Eu não dobro nem passo. Eu faço Isso. e finge que eu não tô entendendo. Não, agora passar. Não existe. Eu acho que eu não consigo pensar numa pessoa passando aquilo. É bizarro. Não passar, não aceito. Jeane, faz um vídeo pra gente. Posta lá, a gente posta no Instagram, tá, gente? Como que ela faz isso? Dobra e passa um lençol de elástico. Não sei se alguém mais tem essa experiência na vida. Então. O Uber do Rio de Janeiro, que a gente botou ele pra ouvir. Ah, nossa cara. Nossa cara. Falou em dívidas. A gente deixou de fora as dívidas. É que a gente acha que, na verdade, moço, isso é um episódio, isso é um tema por 50 episódios. Só de dívida. Dívida 1, dívida 2, dívida 3, dívida 4. Exatamente. E a Maiara, né, nada mais adulto que fazer uma mudança. Gente, aquela sensação, todas as vezes que eu mudei de casa, eu pensei assim, nossa, pode trazer um caminhãozinho e 10 caixas. Todas as vezes saíram no mínimo 50 caixas e 2 caminhões. E mais o meu carro lotado umas 50 vezes. Pouca coisa, né? E a última, uma vez que eu mudei, e eu simplesmente deixei umas coisas no apartamento pra pessoa. Eu falei, vai ficar. Pode ficar, moça, com os negócios aí, meu. Porque eu falei, eu não volto mais, pelo amor de Deus, não aguento mais voltar pra buscar coisa. E organizar após mudança. Gente, caos. Tem caixa, assim, eu já mudei, caixas ficaram, assim, 5 meses. Básico. É complicado. E tantos outros, né, que a gente não vai lembrar, porque o adulto, ele, né, não tem memória, não é mesmo? E eu tive Covid, né? Então, no caso, tinha um pouquinho ali uma nesga de memória que foi toda embora quando eu tive Covid. Agora eu vivo só assim, o presentão mesmo. Mas com certeza vai gerar um parte 2, principalmente, tá, para as mães, um especial mães, a gente está planejando. Não esquecemos de vocês. Não mesmo. Com todo carinho e afeto. Faremos um parte 2 com mamães e todas essas outras coisas. E o vídeo da Jeane dobrando lençol. Sensacional. E vamos para o nosso episódio? Bora, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a pressão de ter que dar certo em diversos aspectos da nossa vida. Por onde a gente começa a falar? Começa pela parte que eu já vou pegar minhas coisinhas e ir embora. Que eu acho que não deu certo. Talvez a gente vai ter que... Terminou, pessoal. Brincadeira. Fica aí, pessoal. Ser adulto é isso. Você não vai dar certo. Acabou. Vai ser o episódio mais curto. Acho que é isso que a gente tem para falar para vocês. Se tiver dica, manda pra gente aí. Mas vamos lá, né? Quando isso começa, e aí vai aqui a pedagoga que dá aula para crianças de 5 a... Eu posso dar aula até criança de 12 anos, mas eu gosto dos 7, 8 anos, assim. E olhando para isso, aí acho que nessa fase já está bem pautado, né? Que é o aluno de sucesso, né? O aluno do 10, 10, 10, 10, 10. Né? É o aluno que deu certo, que ganha lá o certificado, etc e tal. Que se destaca. Não dá para falar exatas humanas, né? Mas em matemática, em artes, em português. E aí vem antes, né? Sabe aqueles marcos, a gente chama quando a gente
tem né, na neurociência, etc. Então, os marcos de desenvolvimento infantil. Então, até quantos anos a criança tem que aprender, até quantos meses a criança tem que aprender a engatinhar? Nossa. Até quantos meses tem que andar? Até quantos meses nasce o primeiro dente? Até quantos meses ele tem que falar papai ou mamãe, ou papá, ou mamá, ou vovó? Né? Então, olha aí, já tá aí, né? Aí a criança não atingiu, não atingiu, vamos levar para o pediatra. Ai, meu Deus. A criança tá de boa, só vivendo. Eu acho que a gente tem uma coisa interessante para falar da filha da nossa amiga, que a mãe perguntou assim se ela queria ser uma mulher extraordinária, contando histórias de mulheres extraordinárias, e ela disse, mãe, eu só tô querendo viver mesmo. Não quero não. Mãe, eu acho que tá tudo bom já. Tá tudo bem, já fizeram bastante. Não precisa, posso dar uma descansada agora? E a gente achou sensacional, porque a mãe foi super de boa com isso, né? Não surtou. Exato. E aí, passando para outra fase, né? Falamos um pouco da infância e essa competitividade entre os primos, entre os irmãos. Né? E a sua irmã já fez tal coisa, né? Sua irmã, na sua idade, já tinha dado certo. Uhum. E aí você... Já sabia o que queria fazer. E aí a gente vai para a parte quando a gente cresce um pouquinho, mas... Tá saindo ali do ensino médio, ter que escolher uma faculdade... falando um pouco da minha experiência com isso, eu lembro que eu tinha muitas dúvidas do que fazer, e quando eu estava quase cravando algo, eu fui dividir com duas pessoas muito importantes para mim, ali elas falaram, não é legal não isso aí, não é bom não, desse jeito. Aí eu simplesmente marquei um X em cima ali daquela escolha, era direito. Hoje, ironicamente, eu trabalho em uma área quase jurídica, né, bem próximo ali do jurídico, por ironia, mas eu tive essa barreira aí, porque, de alguma maneira, eu vi que pessoas muito importantes para mim estavam falando que aquilo não era para mim, e eu simplesmente acatei, eu não me questionei, mas por quê? O meu caso é interessante também, né? Porque desde muito nova eu queria ser professora. E aí, assim, sabe, aquela coisa básica de criança gostar, eu brincava de dar aula, tal, tinha 50 amigos imaginários que eram meus alunos. Eu já previ uma sala de aula cheia nesse momento. Muito bom. E aí, mas o que você vai fazer? Ser professora? Não. Primeiro que professora não ganha dinheiro, né, Flávia? Pelo amor de Deus. Segundo, mas professor do quê? Não tem condição, vai ficar por aqui dando aula, não vai dar em nada, tanta coisa, você é tão inteligente, etc. E aí eu fui, né, por trocentos milhões de motivos que vocês vão descobrir nos próximos podcasts, então se você é um pouquinho curioso, você vai ouvir toda semana a gente. É uma deixa. Segura a audiência. Segura a audiência, isso aí, pessoal. E eu acabei indo fazer outra faculdade, fiz faculdade de administração, depois de umas tentativas frustradas em passar na USP. USP é um problema na minha vida. E aí, fiz ADM, fiz o melhor, da melhor forma possível, tal, trabalhei anos, e depois de muitos anos, com mais de 30 anos, eu decidi que eu ia fazer a faculdade que eu tanto quis. E aí surgiu uma super oportunidade de um projeto da prefeitura, uma faculdade pública, fiz com muito esforço, meu Deus do céu, eu estudava aos sábados, das 8 às 4, e na semana, assim, de madrugada, fazendo resumo de livro, mas consegui, me formei na pandemia, que foi outra dificuldade, né, que a gente teve de se adaptar, e passei no concurso e hoje faço o que eu sempre quis. E aí, às vezes, quando eu olho para mim, eu não consigo acreditar
que eu consegui fazer isso, assim. Porque quando eu comecei, eu lembro que eu cheguei, assim, na casa de uns familiares. Ah, está fazendo o quê? Eu vi que você está fazendo outra faculdade. Ah, pedagogia. O quê? Você vai ser professora? Tipo, é como se eu tivesse nadado para morrer na praia, né? A sensação era essa, assim, das pessoas falando comigo. E eu pensando, gente, mas ninguém pergunta se eu tô feliz fazendo isso. Olha que engraçado. Ninguém pergunta, sabe? E está gostando? Como que é isso para você? Era sempre uma crítica que nitidamente tinha a ver com status social, né? E com dinheiro, né? Então, assim, tipo, o meu status social estava baixando. Eu estava saindo de uma pessoa que trabalhava no administrativo, que tinha ali um cargo de gerência, para ser uma professora da periferia de São Paulo. Né? Então isso é muito interessante, porque eu lembro assim disso, as pessoas nunca chegavam em mim e perguntavam se eu estava feliz. E aí quando eu fiz essa transição e hoje dou aula, geralmente as pessoas não perguntam se eu estou feliz. Olha. É interessante, assim, poucas pessoas conseguem dar atenção e olhar de uma forma diferente, como um lado de realização mesmo, né? E aí vem as comparações com os familiares, né? Porque, mas fulano de tal já está neste lugar da vida, né? E você, chegou lá? E aí vem essa comparação, né, dos primos, dos irmãos e até dos próprios pais. E eu penso muito nisso quando eu penso que a gente está no Brasil, um lugar de muita diferença, né? A gente está num país que tem gente muito rica, muito pobre, e tem lá o menino rico que é comparado ao pai e à mãe, né? Porque assim, o seu pai e a sua mãe chegou neste lugar. Você tem que ir acima deste lugar. Então, sei lá, se seu pai e sua mãe é um CEO de uma empresa de médio porte, você vai ter que ser o CEO de uma multinacional, né? E aí a gente vem para uma classe social mais baixa, e aí você também tem que ser melhor, né? Tem que atingir esse padrão aí que as pessoas esperam de você, que é o tal do dar certo na vida. Que é o que as pessoas medem, né? E muitas vezes para essas pessoas que são mais desprovidas, né, de recursos, muitas vezes o dar certo é mínimo, né? É ter uma refeição. Exatamente, é poder ter uma refeição. E aí eu caio num lugar assim que eu demorei muito para entender o meu pai. Meu pai é uma pessoa muito simples. E aí eu sou uma pessoa que eu dou muito valor para a educação, né? Tanto é que eu sou professora, nossa, novidade, Flávia. E aí eu lembro que eu falava, eu estudei numa escola muito ruim quando era criança, por questões financeiras mesmo, não tinha condição de ir para um lugar distante para estudar numa escola melhor, etc. E eu falava, nossa, por que ninguém me ajuda? Se esforça um pouquinho mais. Mas eu venho de um lugar que o meu pai, ele tinha uma questão de que se ele tivesse um prato de comida, era um sucesso para ele. Né? Então, olha isso. A felicidade do meu pai é ter arroz e feijão. E até hoje ele é assim, porque se você for na casa do meu pai, gente, você vai ganhar muita comida. Muita comida. Até hoje sai de lá com sacolas, assim. Agradeço, seu José Fidelis, ótima pessoa. José Fidelis, tô indo aí. Pode ir lá buscar umas marmitas. Sempre tem, amiga. Olha. Sempre tem. Ó, um arroz e feijãozinho, sempre Domingo. tem. Pai, domingo, tá? Domingo. Guarda a gente aí, querida. Ótima pessoa, meu pai. Já gostou do Spotify, José Fidelis? Ô, pai, cadê o Spotify? Ai, meu Deus, pai. Vou ter que ensinar, porque a gente tem que ensinar essas coisas pros pais da gente, mas tá tudo bem. Pausa pro recado. E sobre dar certo no trabalho e se frustrar com uma demissão? Porque quando a gente está começando ali a nossa carreira profissional, muitas vezes a gente está num cargo que é aquelas de porta de entrada. E muitas vezes você não tem o perfil daquilo. Por exemplo, cargo que é de porta de entrada é atendimento ao público. Tem gente que não nasceu para atender público. Alguém nasceu? Não, tudo bem, eu atendo o público até hoje, mas gente do céu. Praticamente você tem um dom, assim. Os 50 memes sobre atendimento ao público, né? Você é uma pessoa extremamente tímida, eu sei
Tem gente que desenvolve, eu acho que eu desenvolvi um pouco a minha timidez trabalhando com o público, mas tem gente que simplesmente não vai dar certo. E aí vem aquela frustração, né? A pessoa não se adequa ali naquele lugar, é demitida e vem aquela frustração, porque a mãe ficou chateada, o pai ficou chateado, que o irmão Você quebrou as expectativas, né? Performando ali lindamente. Voante. Por que você não tá tão bem? Por que você não decolou? É horrível. Essas comparações são horríveis, né? Porque é a tal da expectativa. E aí a sua, do outro, do universo, do seu chefe e do 1,5 milhão de pessoas. E aí frustração e expectativa vai pra tudo na vida, né, amiga? Porque a gente tá aqui, né, gente? Pra falar de quê? Se frustrar. Basicamente. Relacionamento. Ah, meu pai do céu. Quanta frustração. Gente, vamos fazer uma escala aqui? Caraca. Cai em tudo, né? Com casamento, se dá certo ou não, com ter filhos ou não, aí com o estilo de criação de filhos. Coitada das mães, escrevam nos comentários, assim, todas as expectativas que as vovós jogam em vocês. E que vocês às vezes falam, ai meu Deus, tá fazendo tudo errado. E eu acho que não só das avós, né? Mas acho que a sociedade se vê num lugar de querer dar pitaco ali na gravidez, na criação. Tudo. Volta para aquilo que você falou, né? Ali no início. Nossa, mas ela não tá falando? Nossa, mas não tá andando? E haja cabeça, haja saúde mental para essa mãe. Porque é isso, né? A criança nasce também, a expectativa é de um montão de gente em cima dela, né? Hoje, eu acho assim, as famílias ainda são pequenas, né? Pensando assim, das nossas avós, minha avó, sei lá, tem 20 netos. Minha avó nascia mais sabia o nome e filho de quem? Agora, as famílias são extremamente reduzidas, né? Eu falo isso por conta da minha família, assim, nasce uma criança na minha família é acontecimento, porque ela vira o centro de 10 pessoas, né? E aí são 10 pessoas com expectativas em cima daquela pessoa também. E aí, o que vai estar acontecendo? E aí a nota na escola, assim, uma coisa que me perturba, assim, eu hoje como pedagoga e professora, é quando eu tô numa festa infantil e as pessoas chegam, e aí a escola? Como que tá? Tá aprendendo o quê? Qual é a sua nota? A professora falou o quê de você? Eu falo, gente do céu, vamos dar uma brincada aqui, pelo amor de Deus. Pergunta o que a criança gosta de fazer. Pergunta se ela tá feliz, se ela tá gostando da festa. Né? Mas é isso. Assim. Acho que é muito importante respeitar as fases, né? A criança tem que brincar, o adolescente tem que ter ali minimamente suas responsabilidades ali dentro de casa, né? E talvez começar a pensar, mas sem tanta pressão e tentar respeitar a individualidade, não impor algo, né? Acho que é isso. Não, e aí, assim, eu tenho lido muito, e aí todo mundo aqui deve estar lendo também alguma coisa sobre, imagino, a tal da síndrome da boazinha, né? Que começa na criança. Começa quando você é criança. Aquela coisa de agradar, né? Vamos fazer para agradar, etc e tal. E aí, basicamente, essa síndrome, ela vem de você não saber dizer não, né? E eu fico pensando nisso, assim, quantas vezes a gente diz não pra gente, porque realmente vai fazer a gente feliz, por conta dessas questões de eu tenho que dar certo, então eu preciso abrir mão. E aqui, gente, a gente tá fazendo uma apologia à irresponsabilidade, né? A gente tá dizendo que dá para também ser, dá para também fazer, né? Não precisa ser tão pesado assim, né? A gente precisa pensar nessas questões. A gente pra gente, quem é mãe pro filho, e assim por diante. Um casal, né? Quantas vezes a gente se cobra? A gente cobra o outro em cima das nossas expectativas com o outro também, né? Ai, mas você tem que fazer. Não, meu amor, você não quer fazer. A expectativa dela não é a sua. E tudo bem também, né? A ideia não é a mesma. Você falou e me fez me lembrar aqui sobre dar certo na pandemia. Não sei como foi para você, mas eu vi muita gente romantizando. É um momento para gente se autoconhecer,
Um monte de gente fazendo pão, cozinhando, criando hobby dentro de casa, fazendo 1000 cursos, né? Aproveite o tempo, agora você tem tempo para você. Falando sobre a forma como eu passei, consegui fazer muita coisa. Muito embora eu não tenha perdido ninguém, mas foi um momento de muita ansiedade, de muita incerteza. Incertezas. No plural, né? E foi desesperador ver tanta gente perdendo, tantos amigos perdendo mãe, perdendo pai. E eu acho que a gente só precisava sobreviver. Eu falo pra mim que a pandemia me suspendeu, né? Eu falo que foi um ano e meio suspenso no ar. E eu divido, de fato, a minha vida antes e depois da pandemia. E eu achava isso, assim, muito estranho. Essa coisa de, não, mas você tem que aproveitar. Meu amigo, pelo amor de Deus, eu tô presa, parecendo uma doida dentro dessa casa, surtando a cada 15 minutos, porque eu surtava a cada 15 minutos. Eu ia num lugar, tipo, não vou ter, vai dar certo, e num lugar de, vai morrer todo mundo, meu Deus! Pai, me dá o último abraço. Então, e era essa coisa, né? Não, mas tem que aproveitar, mas tem que... Gente, vamos dar uma sofrida só? Sabe aquilo que você não se permite, né? Vamos lá, gente, isso aqui tá terrível. Olha, tem gente que morre. Não, isso aqui tá dando muito errado. Vamos aceitar isso também. É que eu acho que é isso, sai muito desse lugar. Essa coisa de que, poxa, essa do ter que dar certo até na pandemia foi muito pesado. Muito pesado. Foi. O que te sustentou, Flá, na pandemia? Ai, vamos falar a verdade, o que me sustentou, acho que foi assim, eu fiz um pacto com a minha família próxima, tipo, minha mãe, meu pai, minha irmã, a gente fez um pacto assim, não vai dar pra gente ficar sem um outro, então a gente não vai ver mais ninguém, então, tipo, eu vou bloquear todos os meus amigos de conviver comigo de fato, minha mãe a mesma coisa, meu pai, minha irmã, e a gente falou, vamos ficar nós aqui, vivendo junto. Pra mim isso é essencial, eu sou um bichinho social, eu não sei viver sozinha, eu não sei, né, ficar essa coisinha de, fica quietinha, eu não sei, gente, eu preciso de gente, preciso conversar, preciso comer, beber com gente, o meu rolê é esse. E eu acho que isso me sustentou, foi bem importante. Eu acreditava numa coisa de que, cara, é o mundo inteiro atrás da cura disso, vai sair, né? Então, eu me apeguei nisso, na ciência, assim, de fato, e uma boa dose de remedinho, né? Para dar uma dormida, porque a gente não dormia, os primeiros dias eu não dormia. Eu tinha crises de choro horrorosas, assim, tipo, vai morrer todo mundo, acabou, não vai ter jeito, não tem opção, né? Era uma coisa caótica, aquilo era muito assustador. E vocês, o que te sustentou? Porque a gente não se conhecia nessa época. Eu achei fofo ela falar que fez um pacto com a família. Eu tava preparada para falar que o que me sustentou foi terapia e vinho. Ela também, vários vinhos. Mas acho que, de alguma maneira, eu busquei ficar mais próxima da minha família, fazendo videochamada. O ápice, né? Com os amigos, eu lavava louça conversando com os amigos, porque eu odeio lavar louça, e eu passava horas conversando com ele, e live, e entrava todo mundo. Sabe o que eu lembro? Dos parabéns online, os mix de parabéns, assim, né? 50 telinhas cantando parabéns para pessoas, eu lembro muito disso, era engraçado. E terapia, eu acho que eu cheguei a fazer terapia lá em 2019, não deu muito certo, e aí em 2020 eu engatei de vez. Junho de 2020 eu falei, eu não vou conseguir passar por isso aqui sem terapia. Eu fiz terapia também, verdade, eu não lembrava. E 2021 veio o remedinho, não teve jeito. Mesmo com a terapia, teve que ter um apoio aí. Tamo aí. Seguimos. Seguimos, pessoas. Seguimos. O que eu ia falar também, que eu acho interessante sobre isso, a gente falou um pouco aqui das questões sociais, tudo, né? Mas é muito pesado, né? Porque esse dar certo, que deixa um pouco de lado o ser feliz,
tá tão ligado a isso também, né? Tá muito ligado a isso. Porque a gente, é verdade que ninguém com fome é feliz, né? Ninguém com fome é feliz. E aí, o que fica uma recomendação, um livrinho, se alguém, se algum de vocês aí gostar desse tipo de leitura, é um diário de uma mulher da Maria Carolina de Jesus. Nome correto da autora: Carolina Maria de Jesus. E Flávia, sempre invertendo as coisas, hein? Covid. Que ela fala uma frase que para mim é essencial. Ela fala, e a fome tem cor, ela é amarela, né? Ela fala disso, assim. E de fato, a gente, é como eu falei, a gente tá aqui fazendo uma ode à irresponsabilidade, né? Ah, não, vocês estão falando que a gente não pode seguir lá uma coisa. Não é isso. Eu acho que é o equilíbrio, é não se perder no caminho, né? Não se perder, não se permitir se perder, assim. E aí eu pensei numa coisa também, que a gente às vezes é muito autocrítico, né, com a gente. Às vezes essa cobrança vem de fora, mas quantas vezes ela veio de você, né? Ela vem muito da gente também. E aí eu tô muito reflexiva sobre isso, assim, né? Quanto disso tudo, desse peso, tá em mim, né? Lógico que a gente sabe que existem fatores sociais, existem pessoas que nos influenciam a vida inteira, mas a gente também se cobra pra caramba, né? Se cobra pra caramba. Demais. É igual eu falo que eu como umas marmitas fitness e falo, a comida que não me faz feliz, mas que faz eu dar certo. E tá bom, tem semana que eu vou comer só isso. Mas aí no final de semana eu vou fazer alguma outra coisa. E aí a gente tem que lidar com o peso das nossas escolhas, né? Ah, o peso. E quando você escolhe uma coisa que não é tão comum, que é diferente, Nossa. mas que te faz feliz. E eu falo isso porque às vezes eu convivo com algumas pessoas que são diferentes, assim, que saem um pouco do óbvio, sabe? Que eu uso uma fala assim, mano, não tá nem aí. Tipo, o cara vai lá e banca o rolê dele. Eu acho isso sensacional. E aí eu falo isso pra tudo, né? Mas pra essa coisa, assim, sabe, o cara que joga tudo ali e fala, não. E todo mundo fala, você tá louco? E o cara fala, não, tô tranquila que eu me garanto na minha escolha. Porque ele sabe onde ele quer ser feliz, ele quer chegar naquele lugar. E às vezes não é o óbvio pro outro, né? Porque muitas vezes é isso, assim. Sabe quando você tá dentro de um padrão e tá todo mundo falando, olha que lindo, tá dentro, né? Olha como a vida dela é bonitinha e perfeita. Aí, de repente, acontece uma coisa, como assim? Não era perfeito. Vamos citar a Sandy novamente. Olha. Sandy será um tema recorrente nesse podcast. Né? Porque assim, quando a Sandy separa do mundo, o quê? Aquele casamento perfeito? Aquele homem perfeito, aquela mulher perfeita, aquele filho perfeito, aquela vida perfeita. Não. Eu vi gente falando assim, 24 anos junto? Ah, não se termina um relacionamento de 24 anos, né? Você deita, vai dormir, amanhã é outro dia, faz uma viagem para a Europa. Cara, nem tudo é para sempre. Isso talvez pode até ser um papo para outro podcast, mas o eterno me assusta um pouco. E as pessoas te cobram o eterno, né? Igual tudo que a gente falou, carreira, começou advogada, vai morrer advogada. Ah, mas no meio do caminho eu quis virar médica, não. Então não deu certo você ser advogada? Pô, deu certo, fui advogada há 10 anos. Agora eu não quero mais, agora eu quero ser médica. Casamento, né? Trocentos milhões. Você fala assim, ai, mas fulano mudou tanto. Eu falo, talvez ele agora esteja só sendo ele. Né? Eu acho que no decorrer do tempo a gente aprende a não julgar, assim. Eu tenho muito reparado isso, pelo menos em mim. Assim, tentando cada vez julgar menos. Ah, mas fulano, fala, gente, mas talvez agora ele só esteja fazendo aquilo que realmente ele sempre quis fazer. Ah, mas ele mudou muito. Gente, as pessoas mudam, e ainda bem que elas mudam, porque a gente tem que melhorar um pouquinho, né? Exatamente. E às vezes você tá meio perdido, aí você se encontra, e aí, sei lá, isso pode ser com 20, com 30, com 40, com 50, né? A gente tem uma faixa de mulher aí, gente, graças a Deus, dando um baile,
com 50 anos, recomeçando suas vidas, escrevendo suas histórias, né? Para provar que, gente, você pode fazer a hora que você quiser, uma decisão. Eu acho que ser feliz está muito ligado a uma decisão, de peitar mesmo ali a sua escolha, e ela pode ser diferentona, e ela pode não agradar uma porrada de gente, mas se você tá firme naquilo, e isso não significa que não vão ter problemas no caminho, Exatamente. né? Que você não vai ter problema, não significa, entendeu? Então, acho que é isso, né, que a gente queria falar aqui. Eu acho que eu tenho uma frase que complementa isso muito bem. Não é minha, eu vi na internet e eu busco reproduzir isso para quem puder, nos meus papos com os amigos, e eu acho muito interessante trazer aqui. O autor é desconhecido, se você souber, conta aqui pra gente. Coisas que ninguém te conta. Às vezes você vai realizar seus sonhos em momentos horríveis da sua vida, conhecer lugares incríveis quando o seu emocional está uma paçoca, conquistas profissionais gigantes com autoestima no pé e viver vitórias com sabor de cabo de guarda-chuva. Isso é muito real. Acho que ainda vendem a felicidade como ausência de problemas. E eu acho que isso não existe. Se a gente pautar a felicidade nisso, a gente nunca vai ser feliz. Não. Eu vou sempre para um lugar, quando eu tomei a Depression Show, como eu chamo, eu penso, Flávia, não existe ausência de falta, não existe ausência de problema, né? Mas o que você faz com isso? Né? E aí a gente dá um papozinho de coach, não, que não é o nosso rolê. Mas é papo de terapia. É papo de autoconhecimento, né? De você falar, tá, mas eu tenho o quê? Eu tenho isso. Então vamos fazer alguma coisa com isso aqui. E aí, o que a gente já falou no outro podcast, tem dia que você vai sentar em posição fetal e vai dar aquela chorada básica, assim, de uns 30 minutinhos, entendeu? E beber um vinho, e em seguida você fala, tá, mas tá bom, mas eu tenho isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Acho que o grande jogo é saber como eu vou lidar com isso. Como eu vou lidar com isso? Se você parar para pensar, não é que você está ignorando o problema, não. Você está pensando ali como eu vou lidar. Você vai chorar, você vai desabafar, mas você está se questionando ali, beleza. Vou ter que lidar com isso, e agora? Então vamos para cima. E essa de ser feliz é se questionar o tempo todo, né? Às vezes você está num lugar muito confortável, mas você não está feliz. As pessoas estão achando que você está. E aí, em algum momento você até acredita, mas aí você olha para si e fala, não, tô só reproduzindo umas coisinhas aqui. Vamos caminhar para finalizar aqui, e aí a gente pensou em deixar algumas dicas. Olha, a gente tá demais. Tá meio coaching, Flávia. Ai, meu Deus, que medo. Fui mordida pelo bicho do coaching. Sai! Me deixa, me larga. Deixar algumas dicas de como deixar essa pressão de dar certo. Acho que eu vou começar falando em ter clareza no que quer. Então, aqui, o autoconhecimento é fundamental. Então, você precisa se conhecer e saber o que você gosta, o que vai de encontro com aquilo que você acredita, que faz sentido para você, que te realiza, que de fato te faz feliz. Buscar referências. Nem tudo se cria, tudo se copia, e talvez você vá buscar referências. E aí refletir, né? É o que eu quero? Ou é o que o outro espera de mim? O que o outro quer pra mim, né? Eu acho que o ideal aqui é focar em ser feliz. Muitas vezes algo que te impede de criar um projeto ou de startar um projeto é pensar que ele tem que dar certo. E muitas vezes só de você ver ele nascendo, ver acontecendo, aquilo já te faz feliz. Eu posso trazer aqui como exemplo o podcast. É algo que está me fazendo muito feliz. A gente se diverte muito, gente, você não tem noção. E ver isso nascer me deixa muito feliz, e não quer dizer que a gente não tem problema. Estava nós em viagem, editando isso aqui para ir para o ar. Né? Não quer dizer que não tem problema, não tem um momento que
que vai exigir ali da gente um esforço, abrir mão de algumas coisas, enfim. Ela abriu mão da praia. Você tem noção do que é isso? Abre mão de mar. Meu Deus, nem te reconheci, Isadelane. Por que será que é tão difícil ficar no óbvio que é ser feliz, né? Estamos aqui nesse lugar, plano, como você quiser chamar, nomenclatura tão pouco importa, né? Para que de fato isso aconteça. Por que será que nos cobramos e nos cobram tanto isso de dar certo? E esse dar certo aqui, gente, vem com aspas, né? De ser alguém na vida. Essa frase é pesadíssima. Tudo isso são só expectativas dos outros ou são nossas mesmo? Já pensou se da próxima vez que você conhecer alguém, a primeira conversa não ser pautada em o que ela faz da vida? Com quem que ela trabalha, onde ela mora, mas sim em o que faz ela ser feliz. E o que faz ela ter momentos felizes. Para que tanta regra social dizendo onde é que se é feliz? Talvez a dica aqui seja não deixe de sonhar, não se limite sua capacidade em olhar para dentro de si e perceber que talvez aquilo que parece bobo é de fato o que importa para você. Aí vai, né? Respeite-se, siga sua intuição. E talvez aí a gente dê de cara com aquele nosso eu de verdade, né? Eu lembro às vezes, da gente criança, o que você quer ser quando crescer? Mas essa pergunta nossa, não a que vem do outro, né? E aí eu lembro que eu sempre quis dançar. E hoje eu danço tanto por aí. E isso me faz tão feliz. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, qual o seu hobby? Eu fiquei, meu Deus, eu não tenho. Eu falei, dançar. Dançar é meu hobby. Dançar. Então talvez, olha, é tão bobo. É só dançar. Talvez é só dançar. Dança na vida. Vai dançar pra vida. No fim, a felicidade talvez seja isso, ser simples. Vai lá no nosso Instagram, comenta com a gente o que vocês acharam desse episódio. Tem algo a complementar aqui sobre essa pressão de ter que dar certo, alguma dica, em algum outro aspecto da vida que a gente tenha deixado de fora? Compartilhe aí a sua opinião. Obrigada e um beijo. Um beijo, pessoal. Muito obrigada, muito obrigada.